vamos lá começar a preparar a nossa massa do flan. Então, o nosso primeiro passo, a nossa primeira fase da massa é então a parte de fazer o fermento, a chamada esponja, em que vamos hidratar a nossa levedura e alimentar e deixar fermentar 15, 30 minutos para ela poder ativar e depois preparamos então o restante da massa. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes e também o link para o blog, caso precisem ver a receita toda por escrito. Então, vamos precisar de 15 gramas de levedura seca. Podem utilizar, se preferirem, a levedura fresca. Em vez de 15 gramas, vão precisar de 30, que é o dobro. Portanto, a seca precisamos sempre de metade. Portanto, o processo é idêntico, não é? Vamos então hidratar e vamos depois alimentar. Por isso, utilizem aquela que vocês gostarem mais. Então, lembrando que eu vou utilizar 15 gramas de levedura seca. Depois, vamos precisar de 150 ml de leite. Estou a utilizar o leite meio gordo, morno, portanto, suficiente para podermos molhar o dedo sem queimar, porque não podemos matar as nossas leveduras. Então, vamos mexer bem para hidratar aqui a levedura. Se tiverem a utilizar o fermento fresco, fazem semelhante, não é? Esfarelam o fermento aqui para dentro e hidratam com leite. Podem utilizar o leite que vocês quiserem, não é? O que estão habituados a utilizar. Se preferirem utilizar também um leite sem lactose ou então um leite de origem vegetal, não é? Também podem. Depois vamos precisar de 3 ovos pequenos à temperatura ambiente. Se tiverem ovos grandes ou de tamanho médio, podem utilizar apenas 2 e depois, se acharem mais à frente que a massa está muito seca, podem então acrescentar o outro ovo. E por fim, para esta primeira fase, vamos então precisar de 150 gramas de farinha. Eu estou a utilizar farinha sem fermento tipo 65. Se vocês estiverem a utilizar a farinha tipo 55, vão precisar de ajustar a quantidade de farinha, utilizar um pouco mais. Mas isso fazem quando estivermos na outra fase da massa. Quando virem que a massa está mais pegajosa, então aí acrescentam mais farinha até dar o ponto de não colar nas mãos. Nesta primeira fase não faz muita diferença. Esta massa vai então descansar entre 15 a 30 minutos, dependendo do lugar onde vocês estão, se está muito calor ou se está frio. Se for num sítio quente, 15 minutos é mais do que suficiente. Se for num sítio mais frio, então 30 minutos para a massa fermentar aqui um pouco, levedar neste caso. Vamos cobrir com um pano, tapar com uma mantinha e deixar então repousar num local morno. E depois já volto aqui. Então, já se passaram 30 minutos e já dá para ver aqui que o nosso fermento já está aqui a borbulhar, portanto a nossa levedura já ativou. Vamos então agora preparar a restante massa do flan e vamos depois amassar, não é, com as mãos, portanto convém ter as mãos então bem lavadinhas. Então o que é que vamos precisar para a restante parte da massa? Vamos precisar de 180 gramas de açúcar, pode ser branco, pode ser amarelo, eu aqui estou a usar o amarelo. Vamos precisar de, novamente, 150 ml de leite, neste caso meio gordo e morno, não muito quente. Vamos precisar de 60 gramas de manteiga, tem de ser manteiga, o verdadeiro flan tem que ter o gosto de manteiga. Pode ser magra, pode ser com sal, sem sal, mas manteiga.
e 20 gramas de banha. Se não quiserem utilizar a banha tem aqui a finalidade de deixar a massa um pouco mais macia. É muito pouca quantidade. Se não quiserem, usam então o total de 80 gramas, não é? De manteiga, por exemplo. E então, relembrando, eu tenho aqui 60 gramas de manteiga, 20 gramas de banha. Vou então derreter, não é? Porque isto tem que estar tudo derretido para poder ser utilizado na massa. Depois vou utilizar raspa de meio limão, opcional se não gostarem, mas o folar leva um travozinho de limão. E depois vou precisar de uma colher de sopa de erva doce em pó e uma colher de sopa de canela em pó. Caso não gostem de alguma destas especiarias, por exemplo, a erva doce, podem não colocar. A canela convém colocar uma parte, pelo menos, não é? Folar, que é folar, leva então a canela. Depois, de forma totalmente opcional, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de aguardente, neste caso de figo. Não é uma obrigação. Caso não gostem, não utilizam. É só porque a minha avó costumava utilizar e às vezes eu utilizo. Precisar, obviamente, não é? Mais farinha. Então eu tenho aqui 600 gramas de farinha sem fermento, farinha tipo 65. Vamos então agora começar a preparar a nossa massa. Nesta fase inicial eu vou utilizar uma espátula e depois amassamos o restante então à mão. Nossa massa do flan pronta. Vou só polvilhar com um pouco de farinha. Vou tapar com um pano e vamos deixar agora levedar por 1h30 a 2 horas, também tapado com uma mantinha quente, num local morno, para ela levedar. Então, a nossa massa já levedou por 2 horas e eu agora vou dividir então em 3 partes, porque com esta massa conseguimos fazer 2 folares de tamanho médio ou então 3 folares um pouco mais pequenos. Eu vou-vos mostrar 3 formas diferentes de preparar o folar. Temos o folar tradicional de olhão, que é em folhas, e depois vou então mostrar-vos em caracol e também em rosetas, que fica muito bonito. Para os folares, normalmente utilizam-se tachinhos, panelas, melhor dizendo, um pouco mais altinhas, de alumínio. Esta é a número 14 e tem também aqui uma forminha, não é? Sem as asas, que é semelhante. Elas estão muito bem untadas com banha, podem utilizar manteiga, e o fundo está forrado com um disco de papel vegetal, para facilitar depois o desenformar. Em cada forminha eu vou polvilhar um pouco de açúcar amarelo, e vamos depois preparar então os nossos folares. Para o folar de olhão, há muitas pessoas que pensam que o folar leva mel, porque quando está quente, não é? Tem nas suas camadas aquele caramelo todo, não é? Que parece realmente mel. O folar de olhão não leva mel, em parte nenhuma esse ingrediente aparece. O recheio do nosso folar é que vai realmente dar aquele caramelo, que é constituído por açúcar amarelo, canela em pó e, a parte muito calórica, manteiga derretida. Portanto, entre cada camada, quando estamos a falar do folar de folhas, cada camada vai ser regada com estes 3 ingredientes e, ao derreter o açúcar amarelo com a manteiga, então vai fazer o tal caramelo que parece mel. Então é um erro muito comum as pessoas acharem que o folar de olhão leva mel. Então, vou então dividir a massa em 3 partes e vou fazer convosco 3 formas. Já existe um vídeo aqui no canal, já antigo, do ano passado, em que eu mostrei várias formas de preparar o folar, não é? De apresentar o folar. Eu estou a fazer este vídeo para ficar tudo mais completo. Portanto, vamos então dividir mais ou menos em 3 partes iguais. Eu vou deixar, se calhar, aqui uma bolinha um pouco maior
para o flar de camadas. Para preparar o flar, vamos sempre depolvilhar então a superfície com um pouco de farinha. Vou começar pelo flar tradicional em folhas. Portanto, eu vou pegar nesta massa e vou dividir em bolinhas. Cada bolinha vai ser uma camada do nosso flar. Se vocês pretenderem que o flar fique mais simétrico ou mais bem construído, podem medir, não é? Pesar a massa de cada bolinha. E também a quantidade de massa que vão utilizar é óbvio que vai depender do tamanho da vossa forminha. Eu neste caso não vou fazer porções de massa muito grandes, porque a forminha não é também muito grande. Portanto, estou pensando em fazer talvez umas 7 camadas. Tentar que sejam mais ou menos idênticas. Temos então o flar de folha preparado. A última camada, podem colocar um pouco de manteiga só por cima, mas não leva açúcar. Vamos agora então preparar o flar em rosetas. Portanto, vou dividir uma outra bolinha da massa em 2 partes e vamos esticar. Portanto, vamos abrir esta massa até obtermos um retângulo de massa fininho. Agora colocamos um pouco da manteiga derretida, espalhamos pela massa. Polvilhamos de forma generosa então com açúcar amarelo. Canela em pó. E agora enrolamos, como se fosse uma torta, tentando apertar bem a massa, não deixar a massa muito solta. Agora temos um rolo de massa e vamos então cortar em rolinhos, mais ou menos todos do mesmo tamanho. Podem cortar também em rolinhos mais pequeninos, claro. Eu estou a tentar fazer aqui um tamanho que seja depois também mais fácil de colocar ali na forminha. Agora, dispomos na forminha.
que também já está untada, não é? E com o disco de papel vegetal no fundo. O ideal aqui era usar uma forminha um pouco mais pequenina, pois vocês, se tiverem, utilizam uma um pouco mais pequena. E agora repetimos o processo para a outra parte da massa que reservamos, não é? Desta bolinha. E vamos completar. Agora, neste caso, regamos com um pouco de manteiga derretida e polvilhamos com açúcar amarelo. Avançamos então agora para o nosso terceiro e último flar. Portanto, mais uma forminha untada, forrada com papel vegetal no fundo e agora com um pouco de açúcar amarelo também, polvilhada. E vamos então abrir a outra porção de massa, não é? A terceira porção de massa que reservamos. Eu penso que este é o que acaba por ser mais fácil, não é? Ligeiramente mais fácil que os outros. Vamos então abrir esta porção de massa num retângulo. Colocar manteiga derretida. Açúcar amarelo. Agora então enrolamos, sempre pelo lado mais comprido. Agora vamos enrolar a nossa massa num caracol. Vamos colocar o resto da manteiga derretida. E um pouco de açúcar amarelo só para polvilhar. E está preparado também o folar em formato de caracol. Então agora que já temos as várias versões dos nossos folares prontas, vamos então tapar. Neste caso a panelinha eu vou usar a tampa e vamos levar ao forno que está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos entre 40 a 50 minutos. É claro que se vocês colocarem o vosso folar numa forma maior, quiserem fazer um folar maior, pode demorar um pouco mais. Para as outras forminhas eu vou só cobrir com uma folha de alumínio e colocar, se tiverem também tampinhas, podem colocar tampinhas de algum tacho. Vamos deixar tapado por 20 a 30 minutos e depois destapamos o resto do tempo.
Portanto, eu já retirei do forno então estes 2 folares, que são um pouco mais pequeninos. Vamos deixar repousar aqui um pouco, principalmente o de rosetas. Se nós desenformarmos quando ele ainda está muito mole, as rosetas descolam uma da outra, portanto convém deixá-lo repousar um pouco. Aqui o caracol podemos já desenformar. Acabei então de retirar o folar de folha, ficou assim um pouco tostadinho por cima, mas esperemos que esteja então bem cozido também por dentro. Agora vou deixar repousar uns 5 a 10 minutinhos e depois já venho aqui então para desenformar.